E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando o nosso estudo, estamos no capítulo 37, a preleção da ministra, né? Anteriormente eu teria dito a preleção de veneranda, não, é a preleção da ministra, cujo nome é veneranda. No programa passado, nós conversávamos sobre a instrução dela, né, que versa sobre o pensamento, e ela ensinando lá na sua preleção que nós precisamos, de alguma maneira, mudar os nossos pensamentos, os nossos padrões mentais, que são desequilibrados, como ela mesmo diz, destrutivos, prejudiciais a nós mesmos há milênios. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de mudança de conceitos, porque ela veio nos dizendo também que nós, a cada encarnação, né, somos admitidos em cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas, né, da Terra, né, as religiões, na realidade, são esses cursos, e a gente não tem aproveitado. Por quê? A gente tem ficado mais, né, no terreno das afirmativas verbais, quer dizer, a gente fica no discurso, mas a prática é quase nula para a maioria de nós, os encarnados, né, na Terra. E ela dá o exemplo de que o próprio Senhor da vida não ficou parado, né, no verbo. Ele agiu, não é? Ele botou mãos à obra e criou a Terra, né, começando lá pelo livro Gênesis da Bíblia. Lá diz que Jesus, né, Deus pensou e foi feito o que ele pensou, mostrando que nós precisamos não só de discursos, mas precisamos de muita prática, né? A gente comentou que o que a gente precisa é trabalhar e nos disciplinarmos, no caso, né, a vontade de Deus. Então, não importa muito a escola religiosa que a gente pertença, o que verdadeiramente importa é a nossa prática, a nossa vivência religiosa enquanto encarnados. Será que com os nossos pensamentos nós estamos semeando luz por onde passamos ou estamos semeando trevas? Isso aí é uma autoanálise que todos nós devemos fazer. Nós devemos parar e analisar se as pessoas têm prazer em ficar ao nosso lado, se as pessoas gostam da nossa companhia, da nossa conversa, se as pessoas sentem saudade de nós, se aqueles que convivem conosco. Se isso acontece, nós estamos melhorando a nossa condição reencarnatória, não é? Mas se a gente percebe que as pessoas não têm prazer na nossa companhia, se as pessoas não gostam da nossa companhia, se elas, de alguma maneira, né, a gente percebe que elas não estão gostando muito do nosso comportamento, dos nossos discursos, é sinal de alerta para nós. A gente ver o que a gente anda semeando com os nossos pensamentos e com os nossos atos. Então foi isso que nós vimos no programa passado. Hoje nós vamos começar a ler o parágrafo 25. E a veneranda continua. Todos sabemos que o pensamento é força
essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação nos desvios dessa força. Então, ela vem comparando o pensamento a uma força, e toda força precisa de, vamos dizer assim, de condução, precisa ser direcionada para um lugar certo, para uma situação de equilíbrio, porque senão ela gera danos. A gente pode comparar uma outra força, a força elétrica. Se ela não for transmitida adequadamente, ela vai dar choque, não é? Ela vai queimar as pessoas vão ser queimadas. Então, é porque é uma força. O nosso pensamento, como ela diz, é uma força essencial. A gente não vive sem ele, né? Depois que nós fomos criados por Deus, não é? Nunca mais o nosso pensamento parou. O nosso princípio inteligente, ele nunca mais deixou de ser espírito, vamos dizer assim. No começo não tem o pensamento contínuo, mas os animais começam já a ter rudimentos, né, de pensamento contínuo. E mais tarde, nos próximos programas, a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre essa questão do pensamento nos animais, nas plantas. Depois nós vamos analisar um pouquinho sobre isso, né? Continuando esse raciocínio, se eu só citar aqui um trecho do Evangelho, no capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. No item 7, Kardec faz uma pergunta: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Quer dizer, eu pensei mal de alguém, mas no efeito, produziu efeito, eu vou sofrer essa consequência? Porque é aquilo que ela está dizendo aqui, né? Não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força, né? É uma liberdade que nós adquirimos, que é de pensar. Aí ele mesmo responde: cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude de seu livre-arbítrio. Então, é o livre-arbítrio nosso esforço que vai fazer nós nos libertarmos das imperfeições. Ele continua: todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Quer dizer, na medida que eu tenho o conhecimento, que é o conhecimento intelectual, que impulsiona o progresso moral. Na medida que eu tenho conhecimento, eu vou fazer o esforço. E aí o pensamento mau é uma ocasião de eu reconhecer e me adiantar. Aí ele continua assim: é indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se cometesse. Então é assim. Às vezes eu tenho... Então o que Kardec está falando? Eu pensei em fazer o mal, mas eu não redundou o mal, mas o mal... Eu sou responsável pelo que eu desejei. É o que ele está dizendo aqui. A gente é responsável pelo que a gente deseja. Então... a oportunidade não apareceu. Apareceu a oportunidade de eu fazer a coisa errada. Eu tive a oportunidade e não fiz. Tive vontade, mas não fiz, já é um progresso. Agora, nem a vontade eu tive, é o progresso realizado, que não é a grande maioria de nós. Mas a gente pode até ter a vontade, mas não faz. Tendo a oportunidade, ninguém está vendo. A rua está deserta. Eu quero fazer e não... Eu vou, ai meu Deus, agora, minha oportunidade agora. Não vou porque está errado, os espíritos falam isso, aquilo, o Evangelho ensina, não faço. Já é um progresso, não é? É o que Kardec está explicando aqui. Então, essa milenária viciação do desvio. E a gente não pode também se enganar
achando que os nossos vícios de 1000 anos atrás, 2000, 5000 anos atrás, vão se acabar só porque nós agora somos religiosos, né? Porque agora eu vou à casa espírita, tomo passe, bebo água fluidificada, assisto palestra, esse meu vício mental vai se transformar, né? Vai acabar. Porque não vai. Não tem como, não é? Esses padrões mentais milenares acabarem de uma hora para outra. É isso que ela está dizendo para a gente, que a gente não se iluda, porque a gente não admite isso para a gente. A gente acha, porque falou, eu aceito Jesus na minha vida, tá tudo certo, porque não está. Você tem que aceitar Jesus e tem que tentar a cada dia mudar o próprio comportamento para estar de acordo com o comportamento de Jesus. A gente vai precisar fazer isso. Olha, eu falo de uma experiência própria minha. Eu roí unha a minha vida toda. Roer de sangrar. Eu só consegui deixar esse vício, que é um vício material, roer unha, não é um vício moral, não é? É um ato mecânico, não é? É material. Eu só consegui deixar de roer com 50 e poucos anos. E mesmo assim, de vez em quando, se eu ficar nervosa, a tendência é botar o dedo na boca de novo. Eu procuro me controlar bastante. Mas pra gente ver que é um vício bobo. Roer unha. Não prejudico ninguém, me prejudico a mim mesmo, como todo vício, né? Mas não é um vício que diga assim, você está prejudicando os outros. Não estou. Eu me prejudico a mim mesmo, como qualquer vício. Primeiro lugar, a nós mesmos. Mas olha só, quanto tempo. Agora imagine um vício moral de ser caluniador. Passar 10, 20 encarnações repetindo o mesmo comportamento, caluniando, fazendo fofoca. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir transformar isso, mas a gente precisa começar o trabalho. Teve um programa anterior aí que a gente comentou que o espírita, ele tem que vigiar para não cometer o erro de achar que, como tem outras encarnações, deixa para a próxima, e aí não chega nunca. Então, o esforço, como Kardec nos fala, é que faz o reconhecimento de um verdadeiro espírita. É o esforço que ele faz a cada dia para domar as suas más inclinações. Então, pelo menos esse esforço a gente tem que ter. E não tem como a gente nem se enganar, nem enganar os outros. Porque ainda mais os espíritos superiores é que a gente não engana mesmo. Eles sabem até que ponto a gente está realmente se esforçando para melhorar o pensamento e o comportamento. Essa informação que os espíritos nos dão é muito primordial para nós, né? Quando eu vi isso a primeira vez, falei, meu Deus. A época do Big Brother, que estava muito no auge, quando começou o Big Brother na televisão, falei, nós estamos no Big Brother constante, porque as câmeras estão em cima de nós o tempo todo, daqueles que nos ajudam e daqueles também que não querem o nosso bem, por alguma coisa que nós fizemos no passado. Mas é isso, nós estamos e exteriorizam o nosso pensamento e se aproveitam disso. Isso, então vamos continuar a ler. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. E aí, isso é uma informação que eu acho só o Espiritismo traz para a gente. Porque o que ela está dizendo? Ela de alguma maneira está contando aquela lenda, aquela fábula dos dois lobos, não é? Porque dizem que é uma fábula indígena, que um índio teria, né, um pajé lá de uma tribo, teria explicado que todos nós trazemos dentro de nós dois lobos, um manso e um feroz. Não é? Vamos dizer assim, um com boas virtudes, né, e o outro com muitos defeitos. E que vai depender de nós quem vence, né, quem predomina na nossa alma.
né? E aí o discípulo lá do indígena teria perguntado isso: quem é que vai dominar dentro de nós? O lobo bom ou o lobo mau, vamos dizer assim? E esse indígena teria dito: aquele que você alimentar. Joana está fazendo uma comparação com um pai de família. Quem? Joana não, é a veneranda, né? A veneranda, Joana não. A veneranda está dizendo pra gente aqui, ela está fazendo a mesma comparação através de um pai de família. Então, o pai de família, ele é obrigado a alimentar seus filhos. E o que ela diz? Da mesma maneira, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Então, somos nós que mantemos os nossos pensamentos. Porque o dia que isso não acontecer mais, a gente pode correr o risco até de virar um ovoide. Porque o ovoide é aquele espírito que parou de pensar na sua forma, ele não nutriu mais a sua forma física, ele só pensou em nutrir, vamos supor, a vingança que ele queria fazer. Um exemplo disso é no livro Libertação. O Marco trouxe o livro, né, Marco? O Marco vai procurar ver se ele acha. O André Luiz é convidado a ver uma mulher que está numa zona muito trevosa lá da cidade estranha, e ele acaba observando que essa mulher tem 3 esferas em volta da cabeça dela, né? Ela está desencarnada e aí o André Lu, o instrutor, o Gúbio, diz para ele que são ovoides. Por que a gente está trazendo isso à baila, né? Estamos conversando sobre isso. Porque a Joana está dizendo que nós somos compelidos a manter e nutrir as nossas criações mentais, nossos pensamentos. Então, o ovoide é aquele espírito que, no caso da mulher lá do livro Libertação, o Marco está vendo se acha o capítulo, esses ovoides eram negros, não é? Escravos que foram muito maltratados por essa senhora de fazenda, né? Essa senhora latifundiária lá da época da escravidão, e eles firmaram um propósito de vingança contra ela. Então eles só pensavam em fazer mal a ela, esqueceram-se, entre aspas, de nutrir a forma física. Então eles viraram uma esfera. Eles eram só pensamento de ódio, de mágoa, eles viraram uma esfera, né? Você achou o capítulo? É o capítulo 6 do livro Libertação, Observações e Novidades. Ele fala dos ovoides, né? Não, mas ele fala dessa senhora? Fala, começa a contar a história dela, a vida física. A senhora... Quadro doloroso, desculpa, a história que a Teresa está falando, que ele começa a falar dos ovoides no capítulo 6, mas no capítulo 7 ele começa a contar a história, quadro doloroso, que é depois que eles visitam o Gregório, eles vão lá. Vingança, vingança, não descansarei até o fim, essa mulher infame me pagará. Isso, então, só para a gente entender o que é isso, né? Que cada espírito, olha só, na mesma condição de um pai que tem que alimentar os seus filhos para que eles se mantenham vivos, né? Na mesma maneira, foi a ilação que ela conseguiu achar mais parecida. Cada espírito é compelido a manter e a nutrir, não é? As criações que lhe são peculiares. Então, todos nós somos co-criadores nesse sentido. Tudo que a gente pensa é uma criação nossa, né? Então, todo pensamento, todo pensamento bom ou pensamento mau, para ele continuar, né? Vamos dizer assim, na nossa mente, ele precisa ser alimentado por nós. Deixa eu só dar a explicação que ele dá rapidinho dos ovoides aqui. Ele diz assim, olha, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Como nós conhecemos, perde a forma. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Quer dizer,
fixaram a ideia, que é o pensamento, numa coisa ruim, seja ela o que for. Quando a gente vê alguém nesse estado aqui no corpo, a gente não vê uma característica depressiva muito grande, a fisionomia da pessoa se transforma. Se você deixa um tempo de ver a pessoa, você não reconhece, mas é você, é fulano que está assim, mas ele está tão adoentado. No desencarnado, como nós não tem mais o corpo somático, esse escafandro, o perispírito, que é muito plástico, maleável, ele perde a forma. Ele dá o nome que o André Luiz dá, o nome de ovoide para que a gente entenda. Que é uma esfera, né? Uma esfera, como né? se fosse uma esfera. Perde a forma. Então, o pensamento fixado no mal. Então, olha só, nós todos os dias precisamos fazer escolhas. Sabendo disso, a gente vai ter que começar a analisar que tipo de pensamento a gente está nutrindo no nosso dia a dia. Se são pensamentos de tristeza, se são pensamentos de alegria, porque nós é que alimentamos os nossos pensamentos. Então, quando eu acordo, né, de manhã, meu Deus, eu já tenho que ver o que eu estou pensando para o dia, né? Será que esses meus pensamentos estão sendo de coisas boas, de otimismo? Porque se eu começar a alimentar pensamentos de tristeza, eles vão ficar cada vez mais fortes. É isso que ela tá nos orientando, que os nossos pensamentos, eles são escolhas nossas, somos nós que os alimentamos. Não é? Nós é que damos força a ele. Então, por isso que todos nós, devemos vigiar o que pensamos. É o que Jesus nos orientava, vigiar e orar. E a gente não ora e não vigia, quer dizer, só vigia a vida dos outros, ao invés de vigiar a nossa, né? Porque o vigiar aí, o que Jesus falava, com certeza era vigiar a nascente, né? Lá, o que a gente está pensando. Não é para vigiar os outros, porque se as nossas ações começam nos nossos pensamentos, a gente tem que vigiar o quê? Vigiar o que a gente está pensando. O que a gente está nutrindo. Olha que coisa importante que a Joana. Hoje eu tô com a Joana, graças a Deus. É a Joana. Pode ser. Não. Eu não estou dizendo isso não, mas hoje eu estou com pensamento nela, tá bom. Tá bom. Olha só o que a veneranda está nos ensinando, que somos nós quem alimentamos os pensamentos. É por isso que a Joana diga não consigo, diga não quero. Porque a gente, não é? Quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, ela diz pra gente, se a gente já detectou o que é para fazer, se não está fazendo, é porque não quer. Porque se já detectou, não é porque não consegue. Pode ser que a gente esteja se comprazendo em alimentar ideias tristes, de tristeza, de pessimismo, ou ideias de crime, né, de violência, porque elas são também alimentadas, né? Isso é muito importante, isso que a veneranda falou pra gente. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. No próximo programa, a gente vai comentar a continuação desse assunto, porque, né, agora aí ela vai dar o exemplo disso que ela falou. E nós vamos dar um exemplo também. Assim, tem vários exemplos nas obras, um exemplo, né? Fica mais fácil de entender. Para a gente entender esse tipo de alimentação que a gente não vê, né? Não é palpável assim para nós encarnados, mas que nós estamos dando aos nossos pensamentos, né? Muito, muito cuidado. Então, estamos terminando mais um programa, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo as bênçãos e a paz de Jesus para todos que nos ouvem. Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e a paciência de nos ouvir. Esperamos ter ajudado, beneficiado em um raciocínio melhor. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.